está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno Ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Nós saudamos a cada um dos nossos amados e preciosos ouvintes. Nossa oração é que Deus abençoe a cada um em mais essa oportunidade, quando estamos aqui para levar até você uma mensagem ao teu coração, te chamando para ter um compromisso com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Se fizéssemos uma pergunta nesse momento, creio que não seria necessário: quantos estão nos ouvindo e desejam ir para o céu? Creio que todos diriam que sim. Se perguntássemos quem está nos ouvindo e desejaria ir para o inferno, todos diriam: eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir morar com Deus. Eu quero ir para o céu. Então deixa eu lhe dizer, há somente uma maneira. É através da palavra, assim como ela está escrita, sem tirar e sem acrescentar. Porque a palavra de Deus é um mapa para o céu. Se tirar, vai colocar caminhos que não é o caminho de Deus, e se tirar, também então vai tirar parte daquilo que é o caminho. Vai errar o caminho tirando ou acrescentando. Então, nosso compromisso é te chamar para o mapa, para as Escrituras. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós vamos ler em João, capítulo 4, verso 23. Mas antes nós vamos ouvir um hino. Eu já sei qual será o destino do pecador que não quer o seu Salvador. Não carrega a cruz
Nós vamos ler a palavra de Deus, então, em João, capítulo 4, verso 23, nós temos aqui o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. E então, quando chegamos ao verso 23, nós vamos ver Jesus falando algo a ela a respeito do que ela tinha dito. Ela diz: vocês adoram em Jerusalém. E aí ela diz assim: e nós adoramos aqui. Veja, eles estavam tendo um diálogo e Jesus estava captando o espírito dela, tentando aqui, buscando entrar em contato com seu espírito. E então ela diz: nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E aí Jesus, quando chegamos no verso 21, Jesus, ele diz: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o que ele diz no verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E então Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Então, amado ouvinte, vemos nessa escritura que eles entraram num diálogo ali sobre onde era o lugar que se devia adorar. Ela disse: nós adoramos nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. E aí Jesus, ele entrou agora nessa questão, e ele diz: vós adorais nesse monte, mas adoram o que não sabem. Porém, os judeus, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora ele vai aprofundando, ele diz: mas a hora vem. E não é ontem, nem hoje, nem amanhã. Agora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse é o título para a nossa meditação nessa oportunidade. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido ouvinte, ela deixou aquele velho credo que ela tinha, aquela maneira de crer que, bem, é nesse monte. Dizem que é em Jerusalém, mas a nossa maneira aqui em Samaria é nesse monte.
ela deixou tudo aquilo para trás quando ela disse: vejo que és profeta. Por quê? Ele disse: vai, traz o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque já teve 5 e o que estás agora não é teu marido. Ela disse: vejo que és profeta. E tão rápido quanto ela podia ir, ela começou a espalhar a notícia. Vinde, vede um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Venham ver, esse não é o próprio Messias? Messias quer dizer ungido de Deus. Ela o reconheceu como sendo Deus, o Emanuel, o Deus profeta. Veja, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ela disse: bem, vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Você tem que ter uma grande igreja lá, e a maneira de crer e adorar e assim por diante. Ele disse: sim, eu sei disso. Ela disse: nós adoramos nessa montanha aqui. Ele disse: eu sei, mas a hora vem, e agora é, quando essa maneira, essas determinações, é aqui, é ali, acolá, eles não funcionarão. Porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido ouvinte, hoje nós sabemos que temos milhares e milhares de maneiras que se diz essa é a maneira de adorar a Deus. Veja, nós temos, amado ouvinte, que realmente buscar adorar a Deus no lugar estabelecido por Deus para que ali o adorássemos. E o lugar escolhido por Deus para adoração foi em Jesus Cristo. Ali Ele colocou o seu nome. E é ali onde nós devemos adorar. E então hoje, para adorarmos em espírito e em verdade, não é querendo adorar como naquele dia tem que ser em Jerusalém. Não, é aqui no monte, em Samaria. Não. E hoje temos tantos e tantos lugares. É aqui, é dessa maneira. Aqui está uma geração de adoradores, e mais isso e mais aquilo. Não. Para adorarmos da maneira que Deus venha aceitar essa adoração, primeiramente nós devemos entrar no espírito da adoração, para então depois o adorarmos. Não é de qualquer maneira. Não é um dia estar com o pé no mundo, no outro dia com o pé na igreja e dizer que está adorando a Deus. Não. É preciso uma vida de comunhão. É preciso viver no Espírito, andar no Espírito, cantar no Espírito, orar no Espírito, servir a Deus em Espírito, de acordo com a palavra, então, em verdade, de acordo com a palavra. É quando nós estaremos servindo a Ele em Espírito e em verdade, da sua maneira. Então, amado ouvinte, então é onde nós estaremos o adorando, o servindo, em espírito e em verdade. Uma pessoa que vai a um baile, ela pode passar a noite toda encostada num canto ali, com os braços cruzados, todos se divertindo, bebendo, ali naquela farra, naquela orgia, dançando, fumando, cantando, aquela alegria passageira que nós sempre estamos falando,
encontra essa alegria, os prazeres mundanos no sábado e já está chorando no domingo. Muitas das vezes o resultado final dessa saída para uma diversão é um velório no outro dia. A alegria aqui ela é passageira. Sim, a alegria aqui ela é miragem, ela é areia movediça, é uma ilusão. Jesus tem uma paz permanente para te dar, amado ouvinte. Então nós vemos que uma pessoa que vai a um show, a um baile, passa a noite toda de braço cruzado e no outro dia sai dizendo que não gostou de nada. A música não estava boa e mais isso e mais aquilo, e vai dizer os porquê que ela não gostou, que não estava bom. Sabe por quê? Ela não entrou no Espírito. Os que entraram no Espírito, eles aproveitaram aquela alegria passageira. Mesmo que aquilo termine com uma bala perdida, com tiro, facada, cadeirada, um acidente de carro, de moto, voltando para casa ao amanhecer, devido ao efeito da droga ou da bebida alcoólica, é o final de muitas diversões. Assim como aquele que vai em um estádio de futebol, se ele não entrar no espírito daquele jogo, todos estão ali gritando pelo seu time, quando sai um gol, comemorando, muitos xingando o adversário, porque entraram no espírito. Então, quando sai um gol, há uma explosão de alegria e fogos e tanta coisa. Se não, carreatas pela rua da cidade, buzinando e soltando fogos em comemoração. Mas se alguém foi ali, viu o mesmo que eles viram, e não entrou no Espírito, ele não participou. Assim é, quando nós vamos adorar a Deus, primeiro nós precisamos entrar no espírito da adoração, para que então possamos adorar. E o nosso tema é em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse, a hora vem e é agora, agora é a hora. Que não é nem lá em Jerusalém, não é nem nesse monte em Samaria, não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é entrando no espírito, estando canalizado, realmente em conexão, em contato, entrando no espírito da adoração, realmente tendo comunhão com Deus, e em verdade, de acordo com a palavra. Nós vemos em João 5,39, Jesus dizendo para os religiosos daquele dia, ele dizendo, vocês não podem aceitar a minha palavra? Creem então pelo menos nos sinais, olhem os sinais e vejam que os sinais são escriturísticos. A palavra fala que quando o Messias viesse, quando eu estivesse aqui, eu faria essas coisas. Então vocês não podem crer na minha palavra? Olhem os sinais. Eles estavam tão fora do Espírito, por isso a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, amado ouvinte, veja que eles estavam cegados para a palavra. E por suas tradições, cegados para a palavra, não estando em contato, em comunhão, realmente observando o desenrolar dos acontecimentos e entrar no espírito do momento que estava acontecendo ali, eles iriam ver que era o cumprimento das Escrituras, pois a palavra dizia, a Escritura, os pergaminhos diziam, uma virgem conceberá, ele virá de Belém. Agora, amado ouvinte, nós precisamos também entrar no Espírito. Porém, parece que em nossos dias, ao invés das pessoas buscarem o Espírito Santo em suas vidas, o Espírito de Deus,
a vida de Deus vivendo em você, parece que as pessoas estão pegando o espírito da outra, uma querendo imitar a outra, imitar um cantor, imitar uma atriz, imitar um ator, imitando a moda do dia. E a palavra de Deus nos diz: aquele que anda igual ao mundo, gosta das coisas do mundo, se alimenta das coisas do mundo, ele se parece com o mundo, ele está em comunhão com as coisas do mundo, ele é um inimigo de Deus. Sim, ele está tão fora, porém, ela pode dizer que é crente, que é de uma igreja, que a palavra de Deus é a verdade, porém, longe, seu coração muito longe. Então, amado ouvinte, nós precisamos adorar em espírito e em verdade, servir a Deus em espírito e em verdade. E voltando lá na escritura de João 5,39, Jesus disse, ele não estava mandando eles irem examinar a escritura. Ele disse: vocês examinam as escrituras. Ele diz: examinais as escrituras, quer dizer, vocês já estão fazendo isso, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as escrituras, que testificam qual a minha vontade, qual era a maneira. Agora, veja, amado ouvinte, que hoje nós temos a palavra, nós temos as escrituras. Mas infelizmente, ao invés de ficarmos com a escritura, muitas das vezes, as pessoas ficam com o que diz fulano, a fulana. O que diz a igreja A, a igreja B, o teólogo fulano de tal. Mas e o que diz a palavra? Porque Deus procura os que adorem em espírito e em verdade na maneira da palavra. A maneira que Deus se agrada, a maneira que Ele estabeleceu. E entrando no espírito, estando em contato, em comunhão. Sim, amado ouvinte, que a nossa vida possa ser não somente na igreja, não somente quando colocamos uma Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja. Não, de segunda a segunda, de mês a mês, ano após ano, uma vida que seja realmente uma diferença, o sal da terra, a luz do mundo, uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Assim como aquele garotinho, certa vez ele disse: mamãe, vamos vir morar aqui na igreja? A mamãe disse: não, meu filho, a igreja é um lugar de vir para cultuar a Deus, adorar a Deus no momento do culto, mas depois a igreja fecha, nós não podemos morar aqui dentro. Ah, mãe, mas eu gostaria que nós viéssemos morar na igreja. Aí a mamãe disse: mas meu filho, por que você gostaria que nós viéssemos morar na igreja? Ele disse: é que aqui na igreja o papai parece um anjinho, ele é tão santo, parece um anjo aqui na igreja. Mas lá em casa não é o mesmo homem que é aqui na igreja, por isso eu acho que nós deveríamos ficarmos na igreja. Então, amado ouvinte, veja que há pessoas que honram a Jesus Cristo com os lábios, mas seu coração está longe. São crentes lá dentro da igreja, fora, no dia a dia, na vida familiar, na vizinhança, no trabalho, na rua, no comércio, lá na faculdade, lá no colégio, é outra coisa. Mas, amado ouvinte, nós precisamos ter uma experiência com Deus, uma experiência experimentada, realmente ter aquele encontro sobrenatural com Deus, realmente termos o nosso dia diante da sarça ardente, quando teremos a nossa experiência com Deus. Sim, eu estava ali, essa é a minha experiência. Eu saí dali uma pessoa diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, um jovem diferente. Sim, aquele dia é um marco na minha vida, é o dia da minha vitória.
Nós realmente precisamos dessa experiência com Deus, estarmos em sua presença, termos Ele habitando lá dentro de nós, no controle da nossa vida. Precisamos estar sob a liderança do Espírito Santo. E então, amado ouvinte, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Aí será diferente. Aí realmente seremos verdadeiras testemunhas de Cristo. Seremos os discípulos de Cristo, seguindo as pegadas de Cristo, seguindo as pegadas da cruz. Sim, amado ouvinte, todo homem, toda mulher, todo jovem que um dia fizer uma viagem até aquele dia no Calvário, então você voltará dali uma pessoa diferente. Eu te recomendo, assista com a sua família, ao invés de parar e assistir uma novela, esses programas imorais, jogando pecado para dentro da tua família, é uma escola de adultério, uma aula de traição de adultério. Convide a sua família e assista aquele filme A Paixão de Cristo, aquele que foi dirigido pelo ator Mel Gibson. Procure assistir esse filme do início ao final, A Paixão de Cristo. Veja esse filme com a sua família. E eu creio que a partir dali você já terá uma noção do que foi aquele dia no Calvário. E se você fizer uma viagem espiritual e meditar e contemplar aquela cena do Calvário, você voltará dali uma pessoa diferente. Você voltará dizendo: Senhor, eis-me aqui, pobre, miserável homem que sou. Eis que vou perecendo, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu te aceito em minha vida, em meu coração, eu quero ter a minha experiência contigo. Quero descer as águas e ser batizado em teu nome. Eu quero te servir em espírito e em verdade. Se esse é o desejo do teu coração, faça contato conosco. Entre em contato. Todo final dessas programações nós deixamos aqui o telefone, os contatos, para que você, fazendo o contato, nós possamos lhe enviar um material gratuito, seja folhetos, livros, CDs, DVDs de pregações, para que assim você esteja alimentando a tua alma, examinando melhor essa mensagem a qual você está ouvindo, te chamando para um compromisso com o autor da palavra. Não estamos te chamando para uma religião, mas para a palavra. Para quê? Para que você possa servir, adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.